eu sou a Paula Oca e hoje venho-vos falar das leituras do mês de junho. No mês de junho eu li 12 livros, li 4 livros em papel, li 3 e-books e ouvi 5 audiobooks e no total eu li 4.640 páginas. Houve livros de 3 estrelas, livros de 4 estrelas e livros de 5 estrelas. É verdade, a coisa este mês esteve assim muito bem dividida porque dos 12 livros, 4 livros são de 3 estrelas, 4 livros são de 4 estrelas e 4 livros são de 5 estrelas. Vamos então começar pelos livros de 3 estrelas e uma curiosidade, todos os livros de 3 estrelas foram audiobooks. Não sei o que é que se anda a passar, mas eu e os audiobooks, não sei, eu ouço audiobooks e não me convencem, as histórias não me convencem, não sei muito bem, mas não têm sido assim experiências maravilhosas. O primeiro audiobook de 3 estrelas foi No Exit. E o que é que eu tenho a dizer sobre este audiobook? Temos aqui uma história de uma estudante universitária que ia visitar a sua mãe no hospital e como o tempo está muito mau, ela tem que fazer uma paragem numa área de serviço de uma autoestrada. E nessa área de serviço ela descobre uma criança que está retida dentro de uma carrinha. E depois a história desenrola-se a partir daqui e nós passamos imensas horas aqui com estas personagens porque a história passa-se quase de hora a hora e nós vamos sabendo o que é que se passa durante aquela noite, o que é que se passa entre ela e a criança e o que é que se passa por aí, quem é que raptou aquela criança, ela vai tentar descobrir também quem é que raptou aquela criança. E o que é que eu posso dizer da história? Posso dizer que em algumas partes eu achei interessante, noutras partes achei demasiado aborrecida, demasiado repetitiva. Achei que isto era uma espécie de Sozinha em Casa em que o miúdo era muito esperto, né? No caso do Sozinha em Casa o miúdo era muito esperto e os ladrões eram muito parvos. Aqui eu também achei que ela às vezes era esperta e a pessoa ou as pessoas que tinham raptado a criança eram parvas, às vezes era ela que cometia erros tão estúpidos, tão parvos, não sei, achei esta história assim demasiado aborrecida nesse aspecto porque, não sei, era tudo gente às vezes muito parva a tomar decisões muito parvas e por isso só levou 3 estrelas. Outro audiobook de 3 estrelas, Malibu Rising, da Taylor Jenkins Reid. Eu estava desejosa de saber o que ia sair daqui porque eu adorei o The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Não achei muita piada ao Daisy Jones and the Sex, só lhe dei 3 estrelas. E li em e-book, não ouvi o audiobook, então desta vez eu decidi ouvir o audiobook. É narrado pela Julie Whelan, que é das melhores narradoras de audiobooks, então eu estava muito curiosa com esta história. E isto fala-nos de uma família, da família Riva, dos 4 irmãos da família Riva. Temos aqui a ação passada em 1983, quando Nina Riva decide fazer a sua festa anual de verão. E temos aqui a história à volta dessa festa e temos o passado da família Riva, dos pais da Nina e dos seus 3 irmãos, da vida destes 3 e destes 4 irmãos, portanto dos 3 irmãos mais a Nina. Eu essa parte achei muito interessante, a parte do passado, a parte da família, achei muito interessante, a parte da festa de verão achei chata, não achei que fosse assim trazer nada de novo à história. Não sei, parece que tem aqui assim um twistzinho, uma coisa, mas foi uma coisa que eu acho que não foi nada assim de muito interessante. E por isso a história acabou por se tornar um bocado aborrecida. Gostei da parte do passado, a parte da festinha em 1983, blá 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 blá, não achei muita piada. Por isso, 3 estrelas. Outro audiobook de 3 estrelas, The Maidens, e agora acho que vou pronunciar bem o nome do autor, porque outras não pronunciei, Alex Michaelides, claro porque vem de Michael Michaelides. E temos aqui a história da Mariana e da sua sobrinha Zoe. E temos aqui a história de um professor universitário e a melhor amiga de Zoe aparece morta e então a tia vai-se meter ao barulho e está convencida que aquele professor universitário é que é o culpado da morte da rapariga porque ela é tipo tutor, não é? Nas universidades de Cambridge e de Oxford. Nós temos assim os tutores que seguem os alunos que estão em programas de mestrado ou de doutoramento e então ele tem assim uma data de raparigas que são apelidadas de The Maidens e ele faz tutoria com essas raparigas. E gostei dessa parte da história universitária, não gostei desta obsessão de ele é que é o assassino, ele é que é o assassino, e esta parte está na sinopse, portanto eu não estou a dizer assim nenhum spoiler, portanto a Mariana mete na cabeça que ele é o assassino. Isto depois tem por aqui um twist esse que não me convenceu por aí além, eu não achei, não sei, não achei verosímil que
isto tivesse este twist, que tivesse este final, que não sei, não achei nada verosímil, não gostei nada do final, não acho que bate a bota com a perdigota, por isso é que também só levou 3 estrelas. Outro audiobook de 3 estrelas e o último audiobook de 3 estrelas, Local Woman Missing, da Mary Kubica. Desaparece uma mulher, passado uns dias desaparece outra mulher, mais uma criança de 6 anos. E a história desenrola-se a partir daqui, temos vários pontos de vista, portanto temos vários personagens, vários pontos de vista. Essa parte em relação ao audiobook funciona muito bem, porque são várias pessoas que fazem a narração destes diferentes pontos de vista, essa parte funciona muito bem. A história oscila entre o presente e o passado 11 anos antes, portanto quando desapareceram estas mulheres e esta criança. Podia ser uma história fantástica e eu cheguei ao fim sem saber que classificação é que lhe havia de dar, porque mais uma vez eu achei que o fim não é verosímil, que aquilo, não sei, se tivesse passado assim na vida real seria um caso realmente muito estranho e não sei, eu acho que as pessoas não mudam de um dia para o outro, acho que as pessoas não devem ser apelidadas de, não posso estar aqui a entrar em grandes spoilers, mas as pessoas não devem ser apelidadas de, e por serem apelidadas de, é que se, não sei, achamos que essa pessoa é má porque é apelidada de. E não sei, é um estereótipo gigante neste livro e por isso eu não gostei, não vos posso contar muito mais porque seria spoiler, mas por isso é que eu também só lhe dei as 3 estrelas, porque depois cheguei ao fim e comecei a pensar realmente em tudo aquilo que eu tinha ouvido e até estava a gostar imenso do audiobook, mas depois aquele fim tão apressado e tão fora de jeito fez-me mandar este audiobook para as 3 estrelas. Com 4 estrelas eu li The Whole Truth da Kara Hunter, é o 5º livro da Kara Hunter, que foi publicado antes de agora ser em Portugal, ou o 4º livro por A Raiva, que eu tinha lido acho que no ano passado. Estava desejosa de saber um bocadinho mais aqui destas histórias. Eu gosto dos livros da Kara Hunter, especialmente por causa dos capítulos. São capítulos muito interessantes, às vezes com e-mails, outras vezes com mensagens, portanto são capítulos sempre diferentes e muito interessantes. Eu estava aqui muito curiosa com esta história. Porquê é que só levou as 4 estrelas? Porque temos aqui 2 casos. Temos aqui um caso de uma pessoa que está a estudar na universidade e é vítima de assédio por parte de uma pessoa docente. E temos também aqui um caso em que se vê envolvido o Inspector Foley, o Detective Inspector Foley. E não sei, não achei muito interessante a parte em que o Foley se vê envolvido, esse caso eu não achei muito interessante. E a parte do assédio também teve aqui uns twists para aqui, uns twists para ali, e às tantas eu já estava um bocadinho farta de tanto twist e de tanto não sei muito bem para que lado é que eu vou pender, não é? Em relação ao assédio é sempre muito complicado às vezes provar-se que há assédio, então eu não sabia muito bem, não sei, gostei da história. Gosto dos livros da Kara Hunter, gosto da maneira como a Kara Hunter escreve, mas este não foi dos seus melhores livros, mesmo assim 4 estrelas não são más, é sinal que eu gostei, que não foi assim um livro, gostei, mas não sei, eu acho que se podia ter desenvolvido a história de outra maneira e teria sido muito mais interessante, e este caso do Foley, não sei se vai trazer assim grande coisa à história, ou grande interesse à história, por isso 4 estrelinhas. Outro livro de 4 estrelas, outro e-book, O Funeral da Nossa Mãe, de Célia Correia Loureiro. Um livro que nos conta a história de 3 irmãs, que se juntam para fazer o funeral da sua mãe, 3 irmãs muito diferentes. Não me identifiquei assim com nenhuma das personagens, se calhar com algumas características de uma irmã, com outras características de outra. Gostei da história. O que é que eu achei para não lhes dar as 5 estrelas? Eu dei 5 estrelas ao Demência. Aqui eu acho que o livro é demasiado longo, acho que há ali partes um bocadinho, não sei, um bocadinho repetitivas, não sei, às vezes havia ali umas partes um bocadinho mais chatinhas e se calhar por isso é que eu não dei as 5 estrelas. Eu gosto muito da escrita da Célia, a Célia escreve muito bem, ela escreveu este livro muito jovem, foi ela agora que fez a edição desta nova edição, pronto, foi ela que teve a tratar da edição desta nova reedição do seu livro. E por isso também há aqui algumas gralhas, eu não sei se na versão escrita também existiram essas gralhas ou se é só na versão e-book que foi aquela que eu li, mas essas gralhas, não sei, não fizeram ali, não sei, às vezes as coisas estavam um bocado baralhadas, eu dei por mim a ver o nome de personagens que não eram baralhadas, do pai de uma personagem que depois já tinha outro nome do pai de outra personagem mais à frente e aquilo estava ali um bocado confuso e eram gralhas realmente.
Eu acho, não sei se ela teve ajuda na revisão do texto quando ela fez esta nova reedição, mas há que ter cuidado com estas gralhas. Isto às vezes prejudica um bocadinho a leitura e eu às vezes já estava ali um bocado baralhada com algumas destas gralhas e, como vos disse, às vezes a história alonga-se demasiado em algumas partes que se calhar não são assim tão interessantes para o livro, e por isso também só lhe dei as 4 estrelas, apesar de eu gostar muito, muito, muito da escrita da Célia Correia Loureiro. Com 4 estrelas também um audiobook, Paragon, um livro que nos fala sobre o conflito israelo-palestiniano. Eu já li livros sobre a parte israelita, sobre a Mossad, sobre os serviços secretos, porque eu gosto muito de histórias de espionagem. Também já li 2 graphic novels a contar a parte dos palestinianos, Palestine e Footnotes in Gaza, do Joe Sacco. Portanto, eu gosto de saber um bocadinho das 2 perspectivas. Aqui temos as 2 perspectivas. Temos 2 pais, um israelita e um palestiniano, que perderam as suas 2 filhas. E que nos falam muito dessa experiência, de como aconteceu, de mortes que podiam ser perfeitamente evitáveis, de como é que aconteceu a morte destas 2 raparigas, e essa parte é uma parte de não ficção. Eu depois fui ver e realmente estas 2 pessoas existem, são reais, por isso aquilo que é contado aqui pode ser contado assim de uma forma assim um bocado ficcionada, mas o que é certo é que eles existem. Estas 2 pessoas existem, perderam realmente as suas 2 filhas, uniram-se nesta dor, portanto 2 pessoas de religiões completamente diferentes, de 2 partes completamente diferentes, que se uniram na sua dor e na perda das suas 2 filhas. Essa parte eu gostei imenso. O livro, para vos dizer, tem 1001 capítulos, uns maiores do que outros. Uns muito pequenos, é que é uma frase, é uma imagem, claro que no audiobook não há imagens. Eu depois não vi na edição física como é que eram esses capítulos, nem me apercebi. Provavelmente o narrador, que é também o autor do livro, provavelmente descreveria a imagem, não sei, penso eu, porque também não me apercebi dele ter saltado capítulos no audiobook. Mas são capítulos assim diferentes, uns grandes, outros pequeninos. E faz-nos lembrar, não é? Ou remete-nos para as 1001 noites, 1001 capítulos, também daquela zona, não é? 1001 noites do Oriente, não é? E o que é que eu vos posso dizer mais? Gostei destes capítulos que falam destes 2 pais, eu gostei imenso. Há por ali outros capítulos que eu ou não entendi muito bem ou não gostei muito, porque acho que não sei, que podem ser muito interessantes, mas a mim se calhar não me fizeram muito sentido. Eu gostava mais de uma história mais corrida e às vezes estava um bocado perdida, se calhar por ter ouvido o audiobook e não ter lido o livro, estava um bocado perdida porque intercalavam os capítulos destes 2 pais com outras coisas e alguns sim muito interessantes sobre dados sobre Israel ou sobre a criação do Estado de Israel ou sobre a Palestina. Esses capítulos são muito interessantes. Outros, assim, sobre outros temas, confesso que não me trouxeram, assim, grande interesse, não me deram nada de novo e também por isso é que eu lhe dou as 4 estrelas. Para terminar os livros de 4 estrelas, eu li o e-book A Mão que Mata, de Lourenço Saruia. É a estreia deste ator, que também agora é um autor e que escreve. Gostei muito, temos uma casa, temos 10 pessoas, temos alguém que não vai sair com vida e eu pensei logo, ok, este deve ser um livro estilo Agatha Christie, aquela tipo tentar descobrir quem é que foi, por isso eu gostei da história, gostei do desenvolvimento das personagens e de nós irmos conhecendo as personagens ao longo do livro, não é? Eles depois aparece aqui uma equipa de inspectores da Polícia Judiciária. Eu gostei muito desta equipa de inspectores da Polícia Judiciária, gostei muito da relação que eles tinham entre eles e das conversas, gostei muito dessa parte. Em relação às personagens, aquelas que estão envolvidas diretamente neste crime, gostei mais de algumas do que de outras. Não estava nada à espera da solução final, daquele desfecho, não estava nada à espera, portanto fui surpreendida, essa parte é sempre muito boa. Gostei mais de uns detalhes às vezes do que de outros, por isso é que também acho que não lhe dei as 5 estrelas, porque não me preencheu por completo, mas por exemplo também há livros da Agatha Christie que não me preenchem por completo, são poucos se calhar aqueles livros da Agatha Christie que eu acho que são chara e que merecem as 5 estrelas, outros merecem 4, há alguns livros da Agatha Christie que merecem 3 e eu sou apaixonadíssima pela Rainha do Crime, por Agatha Christie. Por isso, dar 4 estrelas a este livro eu acho que é muito bom. Fico à espera que ele escreva mais livros, que volte com esta equipa de inspectores da Polícia Judiciária que eu gostei imenso e que nos traga assim mais crimes deste estilo, porque escreve bem, gostei da história, é uma história que tem ritmo, que tem ação e que não é nada aborrecida, por isso foram umas 4 estrelas bem gordas. Com 5 estrelas eu também tenho 4 livros, como já vos disse, mas vou apresentar 2 assim em conjunto. Porquê?
tenho aqui nas minhas mãos 1984, o livro 1984, a graphic novel. Uma releitura, eu já tinha lido em português, naquelas edições de 1000 folhas do Público, já tinha lido em inglês esta edição e agora voltei a ler em inglês e intercalei a leitura deste livro com a graphic novel. Portanto, eu li ao capítulo 1 do livro e li ao capítulo 1 da graphic novel. Então, o que é que aconteceu? A graphic novel é muito, muito, muito fiel ao livro. Ainda bem que eu comprei a graphic novel em inglês, porque visto que o livro é em inglês, é mais fácil de comparar as edições lendo no mesmo idioma, por isso ainda bem que eu li em inglês. A graphic novel é muito fiel ao livro, como vos digo. Tem frases que são exatamente iguais, tem frases que são muito parecidas, está aqui muito da história do livro, ou quase tudo. Portanto, se lerem a graphic novel, vão ficar a conhecer a história do 1984 por completo. Eu acho que não falta nada, tem muitas explicações. No final, temos também por aqui uns apêndices que são exatamente os que estão no livro. Eu depois confirmei, são exatamente os mesmos, por isso é que eu vos digo, se lerem a graphic novel vão ficar a saber a história toda por completo do que está aqui neste livro e a graphic novel é simplesmente fantástica. Vou pausar agora o livrinho e vou-vos mostrar um bocadinho. É fantástica em termos de cores. As cores são mais ou menos as que temos aqui na capa, temos assim pretos, cinzentos, vermelhos, é realmente fantástica esta graphic novel. Às vezes é complicado de ler se está muito escuro, porque eu dei por mim com alguma dificuldade, às vezes quando estava muito escuro, de ler certos diálogos, especialmente como aqui, nesta imagem em que a legenda está a preto. Portanto, a imagem é cinzenta, a legenda está a preto, às vezes é complicado, mas é fantástico. Depois, esta parte também acho que é integralmente igual à que está no livro. É espetacular, espetacular esta graphic novel, a separação dos capítulos, a separação das partes, tudo como está no livro. É uma graphic novel espetacular mesmo. Big Brother is watching you. Espetacular, não é? Temos aqui o Winston Smith, um funcionário do partido, uma pessoa que se vai revoltar, não é, contra esta ditadura. Temos aqui uma distopia, não é? Uma distopia que é uma utopia negativa, não é? Uma distopia em que tudo é negro, tudo é mau. Como diz aqui, war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. O que é que eu vos posso dizer? Se ainda não conhecem esta história, fiquem a conhecer porque é uma história realmente fantástica. Eu sou completamente apaixonada por esta distopia, eu adoro distopias. Sou completamente apaixonada por esta distopia. Não é que eu acho, por exemplo, muita piada a esta capa, não acho piada nenhuma, mas já que tenho esta edição não vou comprar outra. Mas sou completamente apaixonada pelo 1984. Portanto, foi uma releitura fantástica, uma releitura que foi quase duas releituras, não é? Porque eu lia este e lia este a seguir. Mas foi realmente maravilhoso e é bom acompanhar a leitura da graphic novel com o livro, porque eu não sabia que era assim tão fiel, então resolvi ler os dois e realmente comparei e é realmente muito fiel. E se não conhecem esta história, é uma história que merece a pena ser conhecida, porque nunca se sabe quando é que vamos voltar a viver num mundo assim, num mundo tão negro como este. E não vos posso dizer mais nada. A graphic novel é simplesmente lindíssima, fantástica, as ilustrações são maravilhosas e foi realmente uma releitura e uma leitura 5 estrelas. Outra leitura 5 estrelas, The Godfather de Mário Puzo. Eu já vos tinha dito quando fiz o book haul que tinha terminado o livro e que tinha adorado. Eu adorei o filme do Francis Ford Coppola, com o Marlon Brando como o Vito Corleone e o Al Pacino como Michael Corleone. Agora fiquei aqui a conhecer a parte do livro, não é? O livro este que deu origem àquele filme fantástico. Gostei mesmo muito do livro. Há capítulos que se calhar não são tão interessantes como outros, confesso que há por aqui algumas personagens que para mim tiveram capítulos se calhar tão grandes como aquelas personagens principais que nós conhecemos da família Corleone, mas eu gostei muito porque gosto muito de saber coisas sobre a máfia. Já vos disse, tenho ali na estante o Cosa Nostra, que é sobre a máfia siciliana, livro esse que eu comprei em Palermo quando estava na Sicília. É porque tinha interesse em saber mais de não ficção, claro, sobre a máfia, porque aqui temos um livro de ficção e temos a máfia siciliana em Nova Iorque. Portanto, temos a máfia siciliana nos Estados Unidos, já implantada nos Estados Unidos, com todos os seus esquemas e todas as suas mortes associadas e pronto, e temos o padrinho, não é? O padrinho, aquele célebre padrinho, que é a pessoa mais importante desta família da máfia, porque há várias famílias da máfia também, a luta entre essas famílias da máfia pelo poder. É um livro realmente muito interessante que vale a pena ser lido. Já li que os restantes livros sobre a máfia que escreveu o Mário Puzo não são tão interessantes
como este, por isso se calhar não lhes vou pegar, ou pelo menos nos próximos tempos não lhes vou pegar, mas eu estava muito curiosa com este. E agora tenho vontade de rever este filme, mas primeiro eu acho que vou ver O Padrinho parte 3, porque ainda não vi, ainda não tive propriamente tempo e também não tive assim muita vontade, porque eu acho que já sei o que é que vai acontecer, e então eu não sei se vi por aí algum spoiler ou se sou eu que já deduzo o que é que vai acontecer, então não tenho assim muita vontade de ver a parte 3, mas qualquer dia irei rever esta parte, né, o The Godfather original, o filme original baseado neste livro, e foi realmente uma leitura grandita, extensa, mas uma leitura muito deliciosa aqui por estes meandros da máfia siciliana. Para terminar as leituras do mês de junho e as leituras de 5 estrelas, eu li o volume 3 das obras completas da Maria Judite Carvalho, Flores ao Telefone, Os Idólatras e Tempo de Mercês. E o que é que eu tenho a dizer sobre este livro? É tão fantástico como foram os outros dois que eu já li antes. Eu adoro a escrita da Maria Judite Carvalho. Adoro os contos da Maria Judite Carvalho, adoro a melancolia, a angústia, o desespero, estes finais tristes que há nestes contos, porque eu não sou propriamente assim uma pessoa muito romântica, nem que adoro finais felizes e cheios de amor, e passarinhos e flores, e não sou. Portanto, eu gosto de histórias assim negras, de histórias que não têm finais felizes, de histórias de depressão, de histórias de melancolia, gosto desse tipo de histórias, por isso encontrei a Maria Judite Carvalho a escrita ideal para mim. Adoro ler estes contos. Claro que gosto mais de uns do que de outros. Os livros de contos têm esses problemas, nós não gostamos sempre dos contos por igual, alguns enchem-nos mais as medidas, outros enchem menos, mas no geral aquilo que está aqui é maravilhoso. Estes idólatras também são fantásticos porque têm aqui um bocadinho de ficção científica e aqui um bocado de futurismo nestes contos. Não estava nada à espera, fui assim apanhada de surpresa e achei muito interessante aqui algumas abordagens que a Maria Judite Carvalho fez nestes contos. E o que é que eu vos posso dizer mais? Já tenho o volume 4 cá em casa, eu achava que não era para já, mas não sei se durante o verão vou conseguir resistir ao volume 4 ou não. Já estou desejosa de comprar o 5 e o 6. Gosto mesmo desta escrita, gosto mesmo destes contos, não sei, descobri aqui realmente uma escrita que me enche as medidas, que não me desilude, que é exatamente aquilo que eu estou à espera e que não é nada cor-de-rosa, e como eu não gosto assim de coisas muito cor-de-rosa, muito romance de cordel, muita lamechice, aquilo que está aqui realmente é ideal para mim. E foram estes os livrinhos que eu li em junho de 2021, é verdade. Foram 12 livros, 12 leituras muito diferentes. Os audiobooks, como eu já vos disse, não sei, não me andam a entusiasmar, não sei, fico muito desiludida com estes thrillers psicológicos que encontro por aqui, que vou ouvindo e que depois não é nada daquilo que eu estava à espera. Não sei, eu acho que já estou muito crítica em relação aos thrillers. Li também e-books que foram muito interessantes, é verdade que os e-books tiveram todos 4 estrelas, também é curioso. E depois tive leituras de 5 estrelas maravilhosas, realmente leituras fantásticas, ainda bem que eu reli o 1984, que li esta graphic novel que é magnífica, que tem cores magníficas, que tem ilustrações magníficas e que a história está lá toda e podemos ler só o 1984 graphic novel e ficamos a conhecer a história do 1984, da grande obra do George Orwell. Adorei ler O Padrinho, depois de já ter visto o filme, adorei ler O Padrinho e adorei ver na minha cabeça aquelas caras, porque agora já foi difícil eu não ver o Marlon Brando e o Al Pacino. E adorei mais um volume das obras da Maria Judite Carvalho, porque como não, estas histórias que me dizem tanto e que eu gosto tanto, e esta escrita maravilhosa. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros ou se têm curiosidade em ler algum deles. E deixem like no meu vídeo e subscrevam o meu canal, já sabem que isso é muito importante para mim. E claro, fico à espera dos vossos comentários, porque são os vossos comentários que me dão mais ânimo ainda para eu continuar a gravar vídeos. E eu vou-me despedir neste cenário, porque estou quase a ir para o Algarve. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!